Quais são os 4 pilares de uma vida saudável? Bom, em primeiro lugar, a gente pode começar pelo clássico, uma alimentação saudável. Isso é bem fácil de entender, mas obviamente a alimentação saudável varia o que cada pessoa interpreta como saudável. De fato, tem diferença em vários sentidos, porque a gente pode pensar a alimentação saudável, por exemplo, para cada indivíduo. Tem um determinado indivíduo que pode se dar bem com um determinado alimento e outro pode não se dar tão bem assim, ou mesmo numa determinada fase da vida dele. Nessa fase, digamos que ele esteja passando por alguma dificuldade aí, o corpo pode não estar se dando bem com um certo alimento. Então, aquele alimento naquela fase, por mais que seja um alimento saudável, não estará sendo saudável para ele, estará prejudicando de alguma forma. Então, essa tal de alimentação saudável, que a gente fala muito por aí, ela é importante a gente olhar o indivíduo também. Óbvio que a gente tem um padrão, algo mais genérico que dá para pensar em saudável. Por exemplo, você não vai pensar muito em frituras, em batata frita, em hambúrgueres e tudo mais, o fast food da vida como saudável, e vai tender a pensar mais em saudável, por exemplo, frutas, vegetais, ou até mesmo o tal do famoso arroz e feijão da vida, coisas mais assim, mais clássicas e tal, que a gente chamaria de um pouco mais naturais, né? Claro que ainda também tem o que cada linha interpreta como saudável, por exemplo, a linha dos que comem alimentação crudívora vai entender mais como saudável, uma alimentação que se chama-se de viva, então uma comida viva, que ela tem mais enzimas e tudo mais, pode ser fermentada e tal. Então, essa galera vai pensar mais como saudável dessa forma. Outros vão pensar como saudável tendo ainda alimentos de origem animal e tal. Mas não vou entrar nesse ponto de vegetariano, vegano, comida crudívora e tudo mais. Caso você ainda não saiba pouco sobre esse mundo, já falei em alguns outros vídeos, mas vou trazer mais informações ainda em vídeos mais para frente, tá? Mas enfim, o panorama geral é que sim, um dos pilares é a alimentação saudável, e a alimentação saudável é preciso você olhar para o indivíduo, porque naquele momento ele pode estar precisando de um determinado item, de um determinado tipo de alimento, e outros alimentos podem estar prejudicando a situação dele, então não estaria sendo saudável, beleza? Mas, de forma geral, um pilar é a alimentação saudável. Se você ainda estiver pensando em emagrecimento, coloque ainda como importante, claro, dentro da alimentação saudável, um déficit calórico, porque não adianta você se alimentar com uma alimentação que é saudável, mas você nunca está em déficit calórico. O que é o tal do déficit calórico, para quem não sabe? É comer abaixo, né, ingerir uma quantidade de energia abaixo do que você gasta de energia. Então, déficit calórico. As calorias, para quem não sabe, são energia, tá bom? Então, esse é um dos pilares, a alimentação. O outro pilar extremamente importante, eu diria que eu chamaria de parte ativa. Muitos vão chamar de exercício físico e tudo mais, mas não quero utilizar a palavra exercício físico, e sim um corpo ativo. Antigamente, a gente tinha um corpo ativo sem ficar praticando exercício físico certinho, treino e tudo mais. Então, a gente já tinha um corpo muito mais ativo. Principalmente mais atrás ainda, né? Que a gente mal tinha carro, por exemplo, então a gente andava muito, brincava muito correndo, brincava na natureza e tal. Mesmo depois mais velho, subia em árvore, fazia um monte de coisa. Então a gente tinha um corpo que naturalmente precisava ser mais ativo. Além disso, a gente se agachava muito, então já tinha mais mobilidade. A gente foi perdendo essa mobilidade com certas construções que a gente foi fazendo, por exemplo, cadeira, vaso sanitário, tudo isso então foi limitando a nossa mobilidade. Então antigamente já era mais natural a gente ter um corpo ativo. Hoje temos menos atividade, obviamente, porque o nosso mundo mudou, então a gente anda mais de carro, a gente senta muito no sofá, tem controle remoto, tem computador e tudo mais, então mudou muito. Então, pensar num corpo ativo é um outro pilar extremamente importante. Agora, como você vai ter esse corpo ativo?
Aí depende de cada um, do gosto de cada um, do que é possível na realidade de cada um. Tem coisas que envolvem mais gasto, tem pessoas que estão com alguma limitação, então tudo depende. Então, às vezes, naquele momento, certos exercícios você não consegue, você pode procurar outros exercícios e depois, quando você melhora o seu corpo, aqueles exercícios que você queria fazer, você consegue fazer agora. Então, construir um corpo ativo é extremamente importante e tem vários exercícios de mobilidade, exercícios de força, de coordenação. Você pode fazer a tal da tradicional academia, musculação, pode fazer exercícios funcionais e também pode caminhar bastante, pode correr, pedalar, nadar, um monte de coisa. Então, ter um corpo ativo é um outro pilar extremamente importante para a saúde. E, obviamente, se você for pensar em emagrecimento, também é fundamental ter um corpo ativo, beleza? O outro pilar que eu considero bastante importante também é o sono. E esse é um dos mais difíceis e para mim também. Mas para a sociedade em geral esse tem sido um dos mais difíceis, porque de fato nossa vida mudou. A gente tem um monte de luz, a gente tem um monte de atividade que antigamente a gente não tinha, então fica mais fácil a gente atrapalhar o nosso sono, com luzes aqui do dia a dia ou mesmo com compromissos, tá? Mas, de fato, o sono é extremamente importante, até mesmo para quem quiser pensar em emagrecimento. Então, o sono vai ajudar bastante na recuperação dos exercícios. Então, um sono ruim prejudica todo o corpo de uma forma geral. Prejudica hormônios, prejudica a recuperação dos músculos, então prejudica um monte de coisa. Prejudica até mesmo a vontade de comer. Por exemplo, você dormindo mal, você pode ter mais vontade de comer coisas estimulantes, hiperestimulantes. Então pode te levar a querer consumir produtos que sejam mais apelativos ali para o paladar. Então você vai querer, por exemplo, coisas com mais açúcar, mais gordura, porque essas coisas dão muito mais sabor. Então um sono ruim pode te levar a querer comer mais porcarias. E essas porcarias, de uma certa forma, elas geram um pico de prazer, um pico de energia e tudo mais. Então, parece gostoso, parece atraente, parece que te deu energia. Mas esse pico logo cai e aí te rouba a energia. Então, um sono, ele vai influenciar na sua alimentação, no que você deseja até comer, no que você sente vontade de comer, tá? Então, cuidar do sono é extremamente importante também. Uma das formas de cuidar do sono não é só pensando em quantidade de horas, porque, por exemplo, você pode pensar que você dorme 7, 8, 9 horas, mas às vezes está dormindo mal. Então você vai pensar também a hora que você está indo dormir, tentar dormir mais cedo, tentar comer mais cedo para você conseguir dormir melhor, tentar acordar mais cedo e olhar para o céu, não para o sol diretamente, mas para o céu. Enfim, utilizar mais a luz do dia, então isso vai te ajudando a ter um sono melhor. Você pode ir diminuindo a luz da sua casa, então mesmo que você ainda esteja fazendo alguma coisa e lendo e tal, você pode, ao invés de deixar todas as luzes acesas, e você vai diminuindo a luz da sua casa aos poucos, para isso favorecer o seu sono. Então esse é um outro pilar. Depois vou trazer mais vídeos sobre o sono, higiene do sono e tudo mais, mas eu sei que é na minha visão pelo menos, um dos mais difíceis, principalmente para a sociedade como está hoje. E para mim é um dos mais difíceis, porque vira e mexe você está trabalhando até tarde e tal, então sempre pega na gente de alguma forma. O sono parece que é um dos mais difíceis da gente acertar a mão. Mas temos ainda outro pilar que parece bobinho, mas que na minha visão não é, que é o pilar dos pensamentos. Então, adotar pensamentos mais positivos, isso influencia bastante a nossa saúde. Só para você ter uma ideia, pensamentos de medo, pensamentos de pânico ou pensamentos que geram mais raiva, esse tipo de coisa, vai alimentar muita emoção negativa dentro de você. E essa emoção negativa, você acha que não está mexendo nada fisicamente, mas está. Uma prova disso é que essas coisas até alteram o seu cortisol, por exemplo. Então, você pode ver que muitas pessoas até brincam que quando elas estão nervosas, isso aqui elevou o meu cortisol e tudo mais. Porque, de fato, esse tipo de pensamento mexe na gente.
E você pode pensar que o medo também mexe na gente e tal. Então as emoções positivas, elas deixam a gente melhor e elas são até curativas. Então sim, ter pensamentos que são mais positivos, com cada vez menos desse tipo de pensamento negativo, de vingança, de raiva, de ódio e tudo mais, esse tipo de pensamento só consome a gente. Então, adotar pensamentos positivos vai deixar a gente ter uma vida mais leve, atrair melhores coisas, vai influenciar menos a parte de hormônios, por exemplo, na parte negativa, né? Então, vai deixar a gente um pouco mais equilibrado, vamos dizer assim. Então, de fato, sim, os pensamentos influenciam muito na nossa vida. Então, são 4 pilares extremamente importantes na minha visão: a alimentação, corpo ativo, sono e os pensamentos. Dentro da alimentação, coloca aí a água e tal, tá bom? Então, ela tá aí dentro dessa parte, mas ela também é extremamente importante. Então, esses são os 4 pilares que eu considero extremamente importantes, fundamentais para a gente focar. Eu sei que não é fácil a gente acertar a mão em todos esses pilares, ou mesmo em todos ao mesmo tempo, mas quanto mais a gente tentar acertar em cada um desses pontos, melhor a gente vai ficando na nossa saúde. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar, com esse ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!